é a nossa saudação matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do Enem. Eu sou Alex Duarte, matemático. Está conosco Daniel Costa, nosso intérprete de Libras, para juntos resolvermos mais algumas questões do Enem 2020. Então, vem com a gente, por favor, para a gente começar. Bom, nós estamos, então, no componente curricular matemática, terceiro bimestre, semana 4. Vocês na escola estão agora já com o PET 3. Lembrando que a nossa referência é a prova azul para a numeração das questões e sempre também que o site oficial do Enem é o site do INEP. E o que nós vamos fazer hoje? Relacionar o conceito de probabilidade com o de razão, resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de eventos simples, reconhecer figuras tridimensionais usuais como cubo, paralelepípedo retangular, prismas retos, pirâmide, cilindro e cone. Hoje, gente, é uma aula muito geométrica, muito mesmo. E reconhecer seções planas obtidas paralelas ou perpendiculares aos eixos de simetria de um prisma, de um cilindro, de uma pirâmide, de um cone e de uma esfera. Por que isso? Porque a gente costuma estudar as figuras tridimensionais através de cortes que são bidimensionais para facilitar. Então, começamos com a questão 176. Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. Provavelmente você já viu algum jogo desse tipo. É um jogo antigo e que está disponível até hoje. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Quando o jogo acaba, quando você não consegue mais encaixar os objetos e atinge um certo nível. Um desses objetos é formado pela justaposição de 4 cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura. Então, essa é a peça, né, que está descendo lá do jogo nesse momento. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em 3 planos quadriculados, perpendiculares entre si durante sua descida. Gente, o que é uma projeção ortogonal, né? Então imagina um objeto aqui, ó, e a projeção ortogonal dele no plano aqui do chão, por exemplo. Projeção ortogonal é com um ângulo de 90 graus. Então você imagina que aqui nós temos lá em cima um sol do meio-dia. Então quer dizer que o raio de luz ele não vai descer torto, ele vai descer reto, perpendicularmente ao chão. Então essa é a projeção ortogonal, projeção com ângulo de 90 graus. Pergunta: a figura que apresenta uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 planos citados durante a sua descida é... Todas as respostas são o sólido, que está na mesma posição, tá? Tanto a posição dele em relação ao distanciamento aqui dos planos, como a posição do objeto em si. E aí nós temos as 3 imagens. Gente, são as sombras, né, desse sólido no plano do chão, na parede de lá e na parede de cá. E o que nós queremos saber é qual das figuras corresponde à projeção correta nos 3 casos. Como resolver essa figura? Então a sugestão é a seguinte, que você pegue a própria figura que está na prova, né? Então, por exemplo, você pega esse ponto aqui e você segue aqui, ó, segue aqui, né, paralelamente lá ao plano do fundo lá, e você tenta ver onde que vão bater as sombras desses extremos aqui do seu sólido, né? Então, projetando na parede de lá, você descobre tanto o formato correto da sombra, como a posição, se está mais para cá ou mais para lá. Se você fizer a mesma coisa lá para o plano do chão, ó, né, são que são esses segmentos de reta, né, que eu estou fazendo aqui, aí você vai descobrir também, né, a projeção lá no chão. O formato e a posição. E a mesma coisa você pode fazer lá para o fundo, simplesmente prolongando isso aqui.
Eu sei que você vai falar assim, Alex, mas olha só, essas suas retas como essa e essa aqui, ó, elas não estão paralelas no seu desenho. Não, não estão. Por quê? Porque o desenho é em perspectiva. Você observa que as próprias linhas lá do plano, ó, elas não estão paralelas porque o desenho é tridimensional. É um desenho em perspectiva. Então você vai seguir essa lógica aqui, ó. Então, por exemplo, esse segmento de reta aqui, né, ele está paralelo a essa reta lá no chão, por exemplo, ok? Para você conseguir fazer isso. E aí, rapidamente, você consegue determinar quais são as três projeções ortogonais, ou, entre aspas, né, as três sombras do objeto nos três planos que ele citou. Na escola técnica, muitas vezes, né, a gente aprende exatamente isso, né, as três vistas tridimensionais de um objeto, né, que são representações, né, projetadas, para que a partir dela a gente consiga reconstruir o objeto. Então, a resposta, né, que tem exatamente nessa posição é a alternativa E. Então, uma questão, né, relativamente simples, né, você só tinha que ter o cuidado de fazer essas projeções corretamente. Bom, questão 177. A figura 1, já vou mostrar, apresenta uma casa e a planta do seu telhado. Olha, gente, planta, tá? Novamente uma projeção de uma figura tridimensional no plano, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água de chuva de um telhado, que tem 3 caídas de água, como apresentado na figura 2. Então, a figura 1 mostra a casa, uma imagem tridimensional, na letra A, e na letra B mostra a planta do telhado aqui, ó. Então, visto de cima, você tem esse telhado aqui, né? É um exemplo, ok? E a figura 2 é a casa, né, que nós precisamos resolver. Então, aqui é só para você entender a ideia, né? O que é a planta do telhado, né? A água vai escoar neste sentido e do lado de lá no outro sentido. Isso aqui está indicado na figura desta forma. E aqui nós temos o que nós queremos resolver. Muito bem. Pergunta. A figura que representa a planta do telhado da figura 2, com o escoamento da água de chuva que o pedreiro precisa fazer é A, B, C, D ou E? Novamente uma questão cujas respostas são todas figuras, ok? Então vamos analisar uma por vez. A letra A gente já pode eliminar de cara, porque você observa que esta parte do telhado, né, ele mesmo falou no enunciado, o telhado está dividido em 3 partes. Não tem escoamento. Cadê a seta indicando o escoamento dessa parte do telhado? Né? Então, né, você pode imaginar, né, que seria uma seta indicando o escoamento para cá, assim, por exemplo. Como não tem nenhuma seta, você já pode eliminar a alternativa A. Letra B está correta, né? Por quê? Além de representar todos os escoamentos, vou te mostrar, observamos que na frente há um telhado inclinado cujo topo é recuado em relação à parede. Então deixa eu te mostrar isso primeiro, tá? Ó. Então aqui nós temos todos os escoamentos mostrados, tá? Eu tentei fazer aqui uma correspondência de cor, né, para você ver que essa parte da planta é a parte da frente do telhado, o lado de cá está representado aqui, e esse aqui que quase não dá para ver aqui, ó, é esse pedaço aqui. Então a água escoa ou escorre para cá e para cá, né, como está mostrado aqui, e aqui ela vai escorrer para cá. E eu tentei mostrar aqui na figura o seguinte, né, você observa que o topo dessa parte aqui, né, onde se encontram os 3 telhados, ela está recuada em relação à frente da casa. Então eu tentei desenhar aqui uma linha, para você ver, né, que ela não vai cair aqui na linha da frente da casa, ela vai cair um pouquinho para trás. Na hora que você vê a figura do outro lado aqui, ó, esse topo do telhado aqui, ó, olha só onde caiu aqui a projeção, né? Ele está recuado em relação à frente lá do telhado, ó, que está lá na frente. Né? Então, é essa linha aqui, ó, que eu tentei fazer aqui e que eu tentei também colocar exatamente nas outras 2 figuras tridimensionais. A que mostra a casa de frente e a que mostra a casa do fundo. Mas tem mais. Né?
voltando aqui, no fundo da casa não há um telhado semelhante, mas somente uma parede vertical. Então, isso é importante. Repara que, né, pelo menos assim, pelo que dá para ver aqui, ó, esse telhado que está recuado um pouquinho aqui na frente não tem lá atrás, aqui atrás é reto. Né? Então, o que acontece? Aqui atrás, ó, é um paredão vertical aqui, né, do final da casa com uma janela, por exemplo. Né? Então, repara que não tem um recorte aqui, ó, igual tem na frente da casa. Né? Por isso que essa é a alternativa correta. Né? Então tem que ter o quê? Uma certa visão tridimensional. Por que a letra C está incorreta? A ponta do telhado da frente está projetada para frente, em vez de recuada. Gente, se isso aqui fosse verdade, né, o telhado teria um bico para frente. Né? Então você observa lá na figura que o telhado, em relação à frente da casa, ele está recuado para trás, ele não está avançado para cá. Né? O telhado está recuando em relação à frente da casa aqui, ó. Né? Se fosse aquela da letra C, o telhado estaria avançando para frente, né? Então cobrindo inclusive um pedaço para frente assim, da casa, que não está acontecendo. Então aquele bico que tem lá simplesmente não existe. Por que a letra D está incorreta? Para nossa sorte, porque também não tem dois escoamentos indicados. Além disso, você poderá observar que esse fundo aqui provavelmente não existiria, tá? Igual a gente acabou de comentar, só tem esse triângulo na parte da frente. Né? Então o telhado só tem 3 partes, ele não tem 4 partes. Então tem 2 erros na letra D. E a letra E, né, além de ter várias partes do telhado, né, aí depende da sua interpretação, se são 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né, por exemplo, além disso, tem 2 bicos, né, como se tivesse o telhado indo para frente da casa, indo para trás da casa, e o que mais engraçado, né, isso aqui, ó, um absurdo escoamento de água contra o sentido da gravidade. Então, se isso aqui fosse verdade, a água ia telhado acima, em vez de telhado abaixo. Né? Então, isso também não faz sentido. Acho que a letra E era fácil de eliminar. Bom, aqui vem uma dica, tá? Gente, eu falo muito isso aqui, tá? A questão de geometria, muitas vezes, ela assusta o candidato, mas não é para você ficar assustado, né? Fique calmo, apareceu uma questão que tem geometria, de duas uma. Ou ela já vem com o desenho, e aí você vai analisar o desenho e incluir os seus próprios elementos no desenho, ou então ela não vem com desenho e aí você vai ter que desenhar. Mas desenhar é fundamental para você entender o que está acontecendo. Alex, o desenho tem que ser em escala, tem que ser bonitinho? Não, o desenho é para você entender, não é uma prova aberta, não é para o examinador entender, é para você entender o que está acontecendo. Então você vai fazer um desenho rápido, né, à mão livre, logicamente, para você entender o que está acontecendo e poder analisar. Não é um desenho perfeito. Mas eu penso assim, que se você não desenhar, fica muito mais difícil você começar a questão. Então, não começar a questão algebricamente, né? Começa analisando geometricamente e depois você vai para as contas, se tiver contas. Questão 178. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis dispõe de 5 tipos de pneu. 1, 2, 3, 4, 5, em algarismos romanos. Em que o fator de eficiência climática é C, índice que fornece o comportamento do pneu em uso dependendo do clima, é apresentado. Então, do pneu 1 com chuva 6, sem chuva 3. Do pneu 2, então, gente, tem a ver com o desempenho do pneu, né? O índice com chuva é 7, sem chuva é menos 4. Então, repara que são inteiros, né? Pode ser negativo. Pneu 3 com chuva menos 2, sem chuva 10. Pneu 4 com chuva 2, sem chuva 8. E pneu 5 com chuva menos 6, sem chuva 7. Pergunta. O coeficiente de rendimento CRC de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos fatores de AC. Então, muita atenção nisso aqui. Nós vamos somar produtos para fazer a conta. Com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas. E diz aí que ele é utilizado para selecionar o pneu da corrida. Agora o dado numérico, né? Num certo dia, a probabilidade de chover era de 70% e um dos pneus será escolhido. Qual será? 1, 2, 3, 4 ou 5?
Gente, então calma, tá? Vamos por partes montar aqui. Primeira coisa, como nós vamos precisar, né, das duas probabilidades, né? Por quê? Porque é uma soma de produtos. A primeira parcela da soma tem a ver, por exemplo, com chuva, e a segunda parcela tem a ver com não chuva, com, né, o tempo seco, o asfalto seco. Se a probabilidade de chover é 70%, né, o que é 70%? 70%, gente, é 70 por 100. Escrevendo a porcentagem na forma de fração, o que é uma porcentagem? É uma razão na qual o denominador está fixo e é igual a 100. Então, o nome já diz, 70% é 70 por 100. Aí você simplifica que 7 por 10 dá 0,7, né? Chegando a vírgula para a esquerda. Mas o fundamental, se a probabilidade de chover é de 70%, qual que é a probabilidade de não chover? 30%. Por quê? Porque as duas aqui têm que somar quanto? 100%. Ou chove ou não chove, né? A gente estuda isso como probabilidade complementar. Uma sempre complementa a outra. Em porcentagem, elas somam 100%, em decimal, elas somam 1. Né? Então, 0,7 mais 0,3 dá 1. Bom, então agora que nós temos as duas porcentagens, nós vamos fazer os cálculos. Como? Então, por exemplo, o pneu 1, o que acontece? Gente, esses aqui, ó, são os fatores que foram colocados na questão. O fator que está associado com chuva vai com a probabilidade de chuva, que é 0,7. O fator que está associado a tempo seco vai com os 30%, 0,3, que é a não chuva. E como eu, né, chamei a atenção, o que acontece? Isso aqui é uma soma de produtos. Né? Esse produto aqui, né, do fator pela probabilidade, mais o outro fator pela outra probabilidade. Então, 6 vezes 0,7 dá 4,2, mais 3 vezes 0,3 dá 0,9. Lembrando sempre, né? Primeiro a gente faz as duas multiplicações e depois a soma. 4,2 mais 0,9 dá 5,1. Ok. Então, mesma coisa para o segundo pneu, né? Por exemplo, aqui, o fator que foi dado vezes a probabilidade de chuva. 7 vezes 0,7 dá 4,9. Mais o fator que foi dado, negativo agora, probabilidade de não chover. Menos 4 vezes 0,3, menos 1,2. A diferença, né? Então vai virar uma diferença aqui, né? 4,9 menos 1,2 vai dar 3,7. O raciocínio, então, é o mesmo para cada pneu. Né? O número que foi fornecido na questão, né? O fator vezes a probabilidade de chuva, mais o outro fator vezes a probabilidade de não chover. Fazemos os produtos primeiro, menos 1,4 mais 3, e depois a soma, que deu 1,6. Mesma coisa para acharmos o 3,8, e aqui deu negativo, gente, deu menos 2,1. O pneu escolhido, né, segundo ele, é o que apresenta maior CRC. Então, comparando, 5,1 é maior do que 3,7, é maior que 1,6, é maior que 3,8, é maior que menos 2,1. Pneu escolhido, pneu 1, correspondente à resposta da letra A. Novamente, uma questão que não era muito difícil, tá? Mas que tinha a seguinte interpretação: você tinha que saber que a probabilidade complementar era 100% menos a outra, o que eu acho que é mais razoavelmente intuitivo. E a paciência, né, de fazer essas continhas sem errar. O que nós vimos hoje? Geometria espacial, muita questão com desenho geométrico, inclusive com respostas com desenho. Nós vimos projeção, né, que é a sombra, naquela questão lá do joguinho, por exemplo, e também a planta de um telhado é uma projeção também. Nós vimos porcentagem e razão e probabilidade, né, tudo junto, porcentagens escritas na forma de razão decimal para nos facilitar, e probabilidade, especialmente essa probabilidade complementar. Né? Se a probabilidade de um evento é 1, a complementar é o que falta. Muito bem, estas são as nossas referências. Muito obrigado pela sua presença na resolução das questões do Enem 2020.